Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa nova temporada de liderança de design. Finalmente, depois de muitas entrevistas, muito tempo de edição, tá no ar. Ufa, e olha, deu trabalho. E hoje eu começo com a questão: você se preparou para ser líder? Vamos entender um pouquinho mais de como que isso aconteceu com os nossos convidados. E hoje eu começo com a questão: você se preparou para ser líder? A gente vai entender como é que isso pode ter acontecido e o porquê. Antes de começar, assine o canal. Clica no sininho para você receber notificações quando eu colocar um vídeo novo no ar. Vai popar para você o aviso. E se você quiser ver essas entrevistas na íntegra desses líderes, o bate-papo inteiro, você então torne-se membro do canal para ver esse conteúdo de forma exclusiva, só R$ 1,99. Tá? E, por favor, clica no like, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, espalhe esse conteúdo, tá? É importante. E é fato de que hoje em dia, quando a gente fala sobre liderança de design, a gente pode encontrar diversos caminhos que líderes atuais tomaram para estarem nessas posições, sabe? São diversas opções. Eu mesmo sempre quis assumir uma posição de liderança. Eu não me preparei, eu peguei de surpresa e corri atrás, buscando formas de me desenvolver e aprender enquanto eu estava ali, cuidando da equipe, trocando pneu com o carro andando. E assim como eu, muitos ainda assumem suas posições de liderança no susto também. E poucos, talvez, se preparam antecipadamente. Isso você vai ver aqui nas respostas dos líderes convidados. Mas nessa questão de como é se tornar um líder, e o seu preparo para isso, eu acho que fica muito bom uma frase aqui para você pensar, que é a mensagem de James Coases no livro O Desafio de Liderança. E ele fala mais ou menos assim: quem é você? Essa é a primeira pergunta que seus liderados querem que você responda por eles. A sua jornada de liderança começa quando você se propõe a encontrar a resposta e é capaz de expressar essa resposta para o seu time. Para mim, esse é o ponto. Quem é você? É uma questão que deve ecoar constantemente. E eu acredito que nunca vai ter uma resposta definitiva e única. Porque se você é um líder, você deve estar em constante evolução, pelo estudo, por tudo mais. E, claramente, sempre se questionando, né? Essa autocrítica equilibrada. A liderança de design nos exige, inclusive, muito aprendizado. Até por misturar disciplina, maturidade da área, envolvimento com todo tipo de empresa, de mercado, de segmento, além, é claro, de diferentes tipos de pessoas. E claro, hoje, o quanto mais cedo você puder se preparar para entender o que é liderança, inclusive, é melhor e claramente mais saudável. E por isso essa série vem para te ajudar a ter visões diferentes sobre essa construção de liderança de design aqui no Design Team. Você se preparou para ser um líder? Então, com vocês, nossos líderes convidados respondendo essa questão. Não me preparei, mas é aquela coisa que acontece, sabe? Porque eu estava numa empresa muito grande, que tinha quase 300 designers na empresa, e de lá eu fui para uma empresa muito menor, que eu fui o quarto designer na empresa. E aí as coisas vão crescendo, o time vai ficando mais maduro, e foi ficando, poxa, agora eu sou a pessoa mais sênior que está aqui há mais tempo, eu conheço os processos, eu criei os processos, aí você começa a fazer isso, aquilo, e você faz sentido. Aí você acaba virando o líder de todo mundo que entrou depois. Então, foi essa meio... Eu caí um pouco no cargo, mas era uma coisa que eu já gostava bastante de abrir portas, sabe? O que eu sempre tive problema, eu sempre tive alguns managers ruins, e eu sempre ficava, poxa, acho que dá pra fazer melhor, acho que eu consigo fazer melhor. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu falei, poxa, beleza, vou tentar. E acabou acontecendo, eu tive um ótimo mentor que me ajudou muito, e foi assim que começou
essa jornada que tá aí até hoje. Mas eu nunca acordei um dia e falei, poxa, quero ser um lead, quero ser um manager. Não, só queria entregar, fazer coisa legal e essa era uma coisa legal. A CIT foi, inclusive, um dos primeiros lugares que eu comecei a liderar um pouco mais, porque a empresa de Campinas tinha todo o departamento, tudo construído em Campinas. Em Belo Horizonte não tinha praticamente nada. Eu fui o primeiro designer da CIT de Belo Horizonte. Então tinha um projeto lá, era só eu de designer e tinha tela pra caramba, tinha muita coisa para fazer, tinha vários front-end developers que também trabalhavam junto comigo e um pessoal tipo business analyst, que eles acabavam pegando os requirements dos clientes nossos, que no caso trabalhava junto com a Vale, e eles meio que montavam as telas por eles mesmos. Isso, sei lá, em 2013, aí eu fui criar um design system, não chamava design system na época, só um style guide, e ajudava esse pessoal a criar as telas e a liderando, tipo, para tirar o trabalho, para eu não ser o funil de trabalho, eu comecei a liderar outras pessoas para eles terem autonomia para começar a criar isso. Então, os front-end, eu fui lá, trabalhei com front-end, falei, ó, toda vez que tiver um formulário, cara, é isso aqui. Você nem precisa vir falar comigo, saca? A gente dá uma olhada depois, mas é assim que vai funcionar, beleza. Com o pessoal de analista também, tipo, sempre que tiver uma tabela, sempre que tiver uma inserção de dado no banco, vai ser assim que funciona, blá, blá, blá. Então eles começaram a usar esses componentes, eu ia liderando o projeto mais de cima, ao invés de só ficar cuspindo tela, porque realmente era só eu e era muita coisa para fazer. Então foi lá que eu comecei meio a ver que, tipo, eu conseguiria ter mais impacto multiplicando o meu trabalho do que só fazendo eu mesmo, tentando entregar mais. Assim, se eu ajudar 3 pessoas a fazer, eu vou estar, teoricamente, entregando 3 vezes mais. Interessante. Aí foi aí que começou, foi com a CIT. Mas foi uma experiência muito legal. Gostei muito de trabalhar lá. Eu tive bastante contato com o pessoal de Campinas, mas em BH era eu líder de mim mesmo e liderando toda a parte de design e os entregáveis e tal. Mas foi bem interessante. De jeito nenhum. Me tornar uma líder, preparo nenhum, assim, foi de paraquedas. E eu levei um tempo, assim, foi doloroso, foi um processo doloroso, na verdade, porque quando você está muito na operação, ali no dia a dia, você não está se preparando para virar um líder, né? Você não está trabalhando pensando, eu vou virar um líder. Então, não me preparei mesmo, virei no susto, e só depois eu fui entendendo por que eu tinha virado um líder. Então, ainda teve esse delayzinho, assim, tipo, para entender por que eu cheguei naquela cadeira, sabe? Então, eu fui entendendo que era muito mais de como eu me comportava e o que fez que eu chegar ali foi exatamente gostar de gente. Então, eu estava muito envolvida sempre com todo mundo, assim. Eu vim de agência de publicidade, né? E aí, acho que é o nosso berço, todo mundo termina passando por agência. A gente trabalhou ali no tráfego, você vai se conectando com muitas pessoas. E aí, esse foi um fator, acho que, decisório, assim. Tipo, o que me tornou uma líder foi estar sempre em movimento e sempre conectada com muitas pessoas. E eu fui percebendo que isso me abria muitas portas, assim. Facilitava os processos de compreensão. E aí, eu passei a entender o porquê que isso tinha acontecido e utilizando a sensibilidade ali para entender contexto, fui me tornando líder nesse contexto, assim, mas foi no susto, não teve preparo, Rodrigo. Gostaria de ter me preparado, ou pensado nisso antes. Não sei se faria algo diferente, mas... Eu entrei na carreira, eu tive ótimos líderes, eu sempre escutava, né, os motivos por quais os líderes tinham virado líderes, né, que era inspirar pessoas, criar inovação. Eu tenho um drive totalmente diferente. Minha carreira me levou para outro caminho. Eu era um designer medíocre, em termos de craft ali, eu tive a sorte ou o azar de trabalhar num lugar muito foda. Tinham designers muito incríveis, e quando eu olhava para o lado e via o que eles estavam produzindo, eu falava, nossa, que vontade de cortar as mãos fora, porque eu nunca vou chegar nesse nível. Porém, o meu poder ali de levar as ideias, de conectar as pessoas numa solução, ou até de filtrar o que estava sendo executado e achar uma solução boa dentro dessa gama de ótimos profissionais, eu falei, de eu ter um crescimento sustentável na minha carreira, eu aprender a liderar, que eu acho mais fácil liderar do que ficar tão bom quanto essas pessoas. E aí eu tinha
basicamente duas escolhas, ou ficar frustrado que todo mundo era melhor designer, executor ali do que eu, ou buscar o caminho da liderança. Então eu fui estudar pra caralho como ser um melhor líder para as pessoas, como servir o time. Eu nunca vi o líder como uma figura no cavalo branco que leva as pessoas para a vitória, mas sim que está ali executando. Então, foi com base nisso que eu falei, vou ser líder. E aí, muito estudo, muita cara de pau de se colocar à frente, de se colocar à prova. E foi dando certo. Mas não foi aquele sonho bonito clássico que a maioria das pessoas respondem quando eu vejo essas perguntas acontecendo, inspirar pessoas. Eu acho que quando eu assumi liderança, né, eu não tinha preparação formal, nunca tinha gerido pessoas antes eu acho que é uma situação muito parecida com vários líderes de design do Brasil, né, a liderança acidental. E tive que assumir a liderança ali de 2 pessoas, né, a gestão, cuidar da carreira dela. E eu acho que foi uma liderança bem complicada, não me preparei, né, mas I learned on the job, assim, né, então, com os trancos e barrancos, eu fui, tá, para eu fazer isso, o que eu preciso? Aí eu ia ler algum material, aí eu pesquisava na internet, ou eu conversava com uma colega minha, né, assim, então, ao longo desse processo, eu tive até apoio de várias pessoas legais, dentro da própria empresa que eu estava, assim, né, para me desenvolver e para buscar isso, né, mas eu não planejei ser um líder, né, assim, em pensar assim. Eu vejo que hoje a gente está começando a discutir mais em design sobre a liderança em si, sobre o que é ser um líder, a gente vem discutindo, mas acho que anos atrás não era muito isso. Design não tinha essa maturidade, muitas vezes não tinha posições de liderança. Então, quando você estava ali na fúria, você era uma craft, né? Você era um IC, eu curtia fazer execução muitas vezes, ali botar a mão na massa. E aí, em paralelo, contratou esse estagiário, é contigo, né? Só que o momento que você pluga alguém ali, você está pedindo para essa pessoa liderar essa outra, fazer essa gestão, né? Então, hoje, já converso com pessoas que falam, eu quero ser líder, né? Naquela época, assim, meus colegas designers, enfim, hoje eu já vejo muitas pessoas falando, eu quero ser líder, quero me desenvolver para a liderança. E aí compra um livro, começa a fazer um PDI, começa, enfim, se estruturar para perseguir isso, né? E já começou, né, com pergunta assim, nada simples, mas vamos lá. Eu acho que eu acabei me tornando uma pessoa líder em design pelo tempo. Não foi assim uma coisa muito proposital, né? Óbvio que você se prepara para várias coisas, mas a minha carreira foi evoluindo, né? Eu comecei a assumir responsabilidades dentro das empresas que eu estava e eu fui caminhando para esse caminho de liderança. Não foi uma coisa da noite para o dia, não foi uma promoção repentina. A minha jornada de liderança, ela tem uma característica, que obviamente não é só minha, mas enfim, é uma característica. Eu normalmente... as minhas promoções, elas aconteciam depois de um projeto onde eu performava dentro de um perfil, de um recorte de liderança. Então, nunca foi assim, você está mandando bem nesse cenário, com essas responsabilidades, agora a gente vai te dar mais responsabilidade e vai te chamar de líder. Não, a responsabilidade aumenta, você vai resolvendo mais coisas, e em algum momento alguém fala, putz, Bárbara está agindo, ou está representando, ou está se posicionando como uma liderança em design. Vamos colocá-la nesse lugar aqui. E eu tenho a impressão que isso acontece em muitos lugares. Às vezes até as pessoas não são reconhecidas, tem todo um auê. E é muito uma característica da nossa área por ser uma área nova, né? Todo mundo meio desbravador, meio vanguardista. A gente vai abrindo mato fechado aqui, né? É difícil hoje em dia você ter uma grande diversidade de referências de liderança. Hoje a gente está bem, mas assim, as nossas
a gente está falando de pessoas aqui de 30, 40 anos, né? Você não tem, assim, aqueles grandes líderes que estão aí no mercado já nos seus 60, já se aposentando, que foram designers o tempo todo e trabalharam na área de UX, né, na área de tecnologia. Então, é tudo muito novo. Então, não foi, assim, uma coisa, vou ser um líder. Foi uma coisa assim, putz, estou fazendo aqui. Não, tá, beleza, faço. Quando vê, estou aqui, assim. É mais assim do que o dia a dia é mais assim. Se eu olhar para trás, dá para contar uma história bonita, mas o dia a dia é assim. Eu acho que, assim, na verdade, eu nunca tive um ponto, acho que um propósito muito profundo em ir atrás de ser líder, não sei o quê. Eu acho que o mercado me fez líder, né? Eu acho que a experiência que eu fui adquirindo com o tempo, dentro daquilo que eu fazia e sabia lidar, me fez assumir um cargo de liderança, entendeu? Então, eu acho que, tipo, eu acho que tem muita gente que estuda e mergulha, e hoje eu estudo muitas coisas, assim, que me completam, mas eu nunca fui atrás para, tipo, eu quero assumir um cargo de liderança na empresa. Acho que todo mundo quer, em algum momento da vida profissional, mas eu acho que, tipo, por estar no momento, acho que 4, 5 anos atrás, lidando com tanta coisa, lidando com time, lidando com pessoas, e acho que tem algumas skills, né, habilidades que você vai criando e tendo no meio desse caminho, que você vê, cara, eu acho que, tipo, eu cheguei num ponto que eu consigo lidar muito bem com gestão, né? Gestão tanto de projetos, mas principalmente de pessoas, que eu acho que vai conectar um pouco aí o nosso assunto e nossa conversa sobre liderança. Bem, com preparo ou sem preparo, tendo caído de paraquedas ou construindo de forma elaborada, estruturada ou pensada, líderes de uma forma ou de outra se nivelam com suas mesmas crises, problemas, desafios, construções de modelos dos quais podem inspirar, entregar resultados ou se virar dos avessos para estabelecer uma liderança, se estabelecerem como líderes. Mas uma coisa é fato, e você que tem o mesmo plano tem que enxergar isso, é que não existe liderança sem aprendizado, sem correr atrás. Aprendizado de vivência do dia a dia, errando e aprendendo. Mas também, claro, de leitura, de livro, de curso, de formação, tudo que vai te colocar em níveis avançados e mais abrangentes sobre esse tema. Eu acredito muito que o estudo é fundamental e a cabeça aberta ajuda muito nisso também. Porque não adianta estudar e tá fechado. Inclusive, vale a pena lembrar para você escutar o nosso podcast de liderança, que já tem mais de 5 episódios, sobre esses desafios dos quais líderes de design no Brasil têm enfrentado, a tal liderança de design. E no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre essas questões de preparação, porquê, desafio. Não se esqueça, assina então o canal. Clica no sininho para você receber a notificação, quando eu subir um vídeo novo. Então vai lá, já faça isso. E se você quiser ver as entrevistas dos líderes na íntegra, eu repito, o bate-papo inteiro, torne-se membro do canal para ver esse conteúdo exclusivo. Vale a pena, Vai estar todas as entrevistas lá, sendo lançadas semanalmente. Clica no like, compartilha esse vídeo em todos os lugares possíveis. Vamos compartilhar conteúdo. E eu te vejo nos vídeos e podcasts do Design Team.